Bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Cleiton Alexander Marques e eu sou advogado. Hoje eu quero trazer mais um assunto referente à revisão de benefício previdenciário. Hoje vamos falar daquelas pessoas que tiveram e moveram ações trabalhistas na justiça, ganharam as suas ações, teve um êxito considerável financeiro, mas talvez esses valores não foram utilizados no momento da sua aposentadoria e repercutindo num valor menor de benefício. Antes de iniciar o nosso vídeo, quero agradecer aos mais de 400 inscritos em nosso canal. Isso nos fortalece e nos motiva bastante a produzir conteúdo de qualidade para vocês aqui que nos assistem. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal. É gratuito, você não irá pagar nada por isso. E também peço, por gentileza, se você no final gostar desse vídeo, clica aí no joinha, no gostei, dá um like. Isso nos fortalece bastante aí no YouTube, certo? Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Vamos falar então de pessoas que tiveram e obtiveram ganho de causa em ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Vamos dizer mais ou menos os assuntos que são mais discutidos nas ações trabalhistas. Normalmente são horas extras, intervalo de almoço, intervalo entre uma jornada de trabalho e outra, que é intervalo entre a jornada, adicional de salubridade e adicional de periculosidade, e também domingos e feriados trabalhados. Esses são os assuntos mais discutidos atualmente e lá para trás também na Justiça do Trabalho. Quando o trabalhador tem lá o ganho da sua ação, depois de participar da parte de instrução, na parte da sentença, na parte de liquidação, na parte de recebimento, os valores são calculados mês a mês, aproximadamente que o trabalhador tem direito na ação e chega lá ao valor final da liquidação. Esses valores, eles repercutem, ou seja, integralizam, fazem parte da base de cálculo do cálculo do seu benefício quando você faz o requerimento previdenciário, certo? Se nesse período discutido for anterior à data que você fez o requerimento administrativo de sua aposentadoria, certo? Então, se você entrou com ação trabalhista depois que já foi aposentado, já não é o caso da revisão. Então, quando as pessoas têm êxito, assim, às vezes pode gerar uma repercussão grande no valor do benefício, tendo ganhado lá uma ação trabalhista, às vezes tem de vários valores, de 30, 40, 100, 200, 300 mil reais, ou até valores a mais disso que a gente já viu, pode repercutir uma diferença no valor do seu benefício previdenciário. Por quê? Quando o INSS vai lá, faz o cálculo do valor do seu benefício, ele utiliza as contribuições que constam lá no CNIS, certo? Então, que o trabalhador, o empregador foi lá e declarou aquele valor. Às vezes lá a pessoa ganha 1.000, 2.000 reais de salário, mais ou menos essa média, a título de exemplo, tá? E quando a pessoa entrou com ação trabalhista, pode ter repercutido um valor maior de salário, de valor de contribuição. Por quê? Essas verbas que talvez ele ganhou na ação trabalhista integralizam o valor da contribuição previdenciária, certo? Então a pessoa tinha um salário de 2.000 reais. Cito um exemplo. E quando se aposentou com salário de 2.000 reais. Mas foi lá e entrou com ação trabalhista depois, teve ganho de causa. E se fosse utilizar o cálculo das contribuições que ele teve do salário dele, mais as verbas que ele ganhou na ação trabalhista, vamos dizer que o salário dele passou a ser 4.000 reais. E quando ele se aposentou, foram utilizadas somente as contribuições do salário de 2.000 reais, certo? Então ele aposentou, vamos dizer, a título de exemplos, tá? Sem ser muito analítico, com 1.800 reais. E quando ele teve ele ganhou essa ação trabalhista, o salário dele passou a ser de 4.000 reais de contribuição. E João foi lá e entrou com uma revisão junto ao INSS. O INSS negou, entrou com a ação judicial, junto à Justiça Federal, Justiça Comum, dependendo da situação, e ganhou a ação e foram vertidas as contribuições que ele teve na ação trabalhista. E o benefício dele, a base de cálculo, não passou a ser mais o valor de 2.000 reais, mas sim o valor de 4.000 reais utilizando as contribuições que ele teve também ganhado na ação trabalhista. Então João, em vez de ter um benefício de 1.800 reais,
passou a ter um benefício de R$ 2.500 ou até R$ 3.000, às vezes até mais, dependendo da situação. Então, pode ser que esse benefício mude a vida de João. E João teve essa contribuição maior e teve êxito na ação trabalhista e também na Justiça Federal de revisão, e o benefício do João aumentou bastante. Então, isso é um exemplo do que essa revisão pode repercutir na vida da pessoa, certo? Mas vamos a um detalhe. Essa revisão só cabe a pessoas que tiveram ações trabalhistas na Justiça do Trabalho e que não fizeram acordo inicial durante a ação, certo? Então, o processo tocou até o fim, teve toda a parte instrutória, a parte de execução, liquidação de sentença, etc. E recebeu os valores e teve essa diferença salarial mensal. Então, aquela pessoa que foi lá fez um acordinho logo no começo da ação, isso não irá contribuir e não irá gerar o direito da pessoa entrar com a revisão. Uma situação muito recorrente nos processos na Justiça do Trabalho, às vezes o empregado vai lá, ganha ação e tem a procedência de todos os seus pedidos e chega na fase de recebimento, ou seja, a fase que a empresa ou o empregador tem que pagar os valores ao trabalhador. Nessa fase, às vezes, começa a dor de cabeça, realmente. A gente não consegue executar os valores, ficam lá, o empregado acaba não recebendo. Porém, aquelas verbas que foram contabilizadas na Justiça do Trabalho também devem repercutir no benefício previdenciário, mesmo que não ocorra a contribuição previdenciária. Porque a obrigação de pagar essa contribuição é do empregador, certo? Então, quem tem que correr atrás de receber esses valores é o próprio INSS e até a Justiça do Trabalho. Então, pode ser que as pessoas que também não receberam os valores, mas ganharam um processo trabalhista, pode ter direito a essa revisão. Agora vamos falar do prazo que você tem para solicitar essa revisão. O prazo de quem se aposentou, pegou pensão por morte, pensão dele por invalidez, etc., é de 10 anos a partir do primeiro recebimento do benefício, a partir do primeiro momento que você foi lá no banco, sacou o primeiro pagamento, não é a partir da data da concessão do benefício, certo? Então a gente tem muita discussão, é de 10 anos a partir da data do primeiro recebimento de benefício. E em questão do processo trabalhista também, esse prazo começa a correr em outra vertente jurisprudencial a partir do trânsito em julgado da sentença e da liquidação do processo trabalhista, certo? Então também começa a correr nesse prazo. E um assunto interessante de destacar aqui, que essas verbas trabalhistas que talvez a pessoa ganhou, são verbas que a pessoa teve que trabalhou o período anterior à data do requerimento administrativo. Se você entrou com ação trabalhista em outro emprego após você já esteja aposentado, isso não vai repercutir diferença, certo? Porque após o primeiro pagamento de benefício, o INSS entende que o direito é irrenunciável. A desaposentação e a reaposentação já caiu no STF, então indiscutível isso, certo? A gente aí já deu um exemplo mais ou menos como que funciona essa revisão e diferença que pode trazer no seu benefício. Agora vamos dizer quais são os documentos necessários para entrar com essa revisão junto ao INSS e posteriormente junto à Justiça Federal ou Justiça Comum. Os documentos necessários e imprescindível para entrar com essa revisão é que quando seja solicitado, seja apresentado de forma integral o processo trabalhista. O processo trabalhista que foi lá você teve êxito da ação. Às vezes alguns processos atualmente são digitais, é fácil acesso de conseguir a cópia. Alguns outros processos são físicos, mais antigos, é um pouco mais complicado. Tem que ir lá, contratar um advogado ou alguma pessoa que vai lá, tire cópia integral desse processo de boa qualidade para que seja apresentado esse processo trabalhista da forma integral para o INSS seja verificado o valor das contribuições que obtiveram êxito na ação trabalhista e que seja recalculado o valor do benefício. Realmente essa revisão não é concedida de forma administrativa, é somente de forma judicial. Para que você entre com essa ação, é necessário você procurar um advogado especialista em direito previdenciário que tenha conhecimento técnico suficiente para tanto e que também mostre para você um cálculo posteriormente, depois de pegar toda a documentação, de quando é o valor do seu benefício agora e quando pode gerar essa revisão. Às vezes muitos colegas acabam não fazendo esse cálculo e pode até prejudicar o cliente. Então a gente destaca bastante que é muito importante que seja apresentado ao cliente o cálculo corretamente de quanto pode gerar essa revisão.
se pode gerar algum lucro ou não ao segurado, certo? Por fim, a gente agradece por você assistir também esse nosso vídeo aqui e reitera, se inscreva no nosso canal, isso é gratuito, certo? A gente vai sempre tentar postar conteúdo aqui com mais frequência a vocês, tá? E agradecer por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até mais.